Ora, boa noite. Boa noite. Aos presentes e aos nossos irmãos e amigos que nos seguem através do Facebook e através do YouTube. Um grande abraço. E eu senti no meu coração trazer uma palavra acerca da mudança do sacerdócio para dar a entender que hoje a nossa fé é em Cristo Jesus. Cristo é o centro da nossa fé. Não temos nada a ver com os nossos antigos, até porque nós sabemos como é que a Bíblia é composta. O Antigo Testamento é por livros proféticos, livros poéticos e livros históricos. Então é uma questão de história. É muito importante conhecer, é muito bom conhecer. O saber não ocupa lugar e é sempre bom saber para entendermos o que é a revelação. Nós hoje vivemos pela revelação de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, por isso é que nós somos cristãos. Nós não somos judeus, somos cristãos. E eu queria começar por abrir as Escrituras em Mateus capítulo 17. E era bom que os irmãos, se tivessem um aplicativo no telemóvel, ou uma Bíblia, ou uma canetinha para escrever. Eu gosto muito de registrar as coisas para depois as relembrar. Eu também tenho que apontar tudo. E então, aqui no capítulo 17 de Mateus, começa uma nova era, começa um novo tempo. E esta Escritura é importante porquê? Porque ela nos revela a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é nós seguirmos o Antigo Testamento, é nós seguirmos Jesus, o seu Filho, Jesus. E ele foi bem claro no livro de Mateus. Mateus registou a transfiguração, quando Jesus subiu ao monte e se transfigurou. E diz assim no capítulo 17, no versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. Portanto, eles tiveram o privilégio de ver a transfiguração. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram alvas como a luz. 17. Mateus 17, versículo 2. Ok, versículo 2. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Isto para dizer o quê? Começou uma nova fase. Agora já não é a fase dos profetas, nem é a fase da lei. Porque o que é que simbolizava Moisés? A lei. E o que é que simbolizava Elias? Os profetas. E então o que é que Jesus disse? Olha, agora já não é a lei, nem é os profetas. O que é que aconteceu? Eles desapareceram. Quem é que ficou? Jesus. Isto significa que o ministério da velha aliança imediatamente caducou a partir do momento em que Jesus Cristo surgiu. É interessante. Porque reparem, é a própria voz de Deus que diz: olha, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouçam-no. Não ouçam nem a lei, nem os profetas. E hoje em dia, ainda muitas comunidades continuam a bater nas leis, na lei, continuam a bater nos profetas. E negligenciam a pessoa de Jesus. Nada se mistura. Porque não se pode misturar o que é sombra do que é a realidade. Exato. A sombra e a realidade não se misturam. Exato. Elas são completamente diferentes. Uma coisa é a projeção da outra. Claro. Nós hoje vemos com clareza quem Deus é através da pessoa de Jesus. Exato. Mas o Antigo Testamento não nos dava a imagem de Deus. Certo? Sim. E agora queria saltar para Hebreus no capítulo 7. Hebreus no capítulo 7, portanto, a carta ao povo disperso. A carta aos Hebreus. Diz assim, no capítulo 7, vamos ler do verso 12 ao verso 14 só. 7 do 11 ao 14. Do 11 ao 14. Diz assim: se fosse possível alcançar, eu espero pelos irmãos,
E lá em casa também, que ainda há irmãos que ainda andam à procura. Hebreus capítulo 7, versículo 11. Diz assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, portanto, estamos a falar da antiga aliança, a tribo de Levi foi a única tribo a quem foi dado o sacerdócio. E como é que funcionava o sacerdócio? É interessante que o sacerdócio funcionava como sendo um feudo, ou seja, uma linha familiar. Porque não podia exercer sacerdócio quem não pertencesse a esta tribo. Era a tribo de Levi. Portanto, o sacerdócio era, por exemplo, o Paulo era o sacerdote, e quando o sacerdócio dele terminasse, passava o sacerdócio ou para o Fábio, ou para o Davi. Era sempre de geração, era geracional. Era de geração em geração. E então aqui diz assim: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e não de Araão, porque o Araão também era da tribo. Então diz assim: certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessidade que haja mudança de quê? De lei. Não é, Carlos, o que está aí? Então veja bem, se o sacerdócio muda, a lei muda. Então a lei não são agora as ordenanças, não são agora as obrigações, tudo em Cristo. Nós, como é que eu ia dizer? O Novo Testamento não nos trata como crianças. A lei tratava o povo como crianças. Porquê? Porque a lei era um aio. A lei serviu de aio. Então era algo que corrigia o povo, quando o povo errava. Exato. E tudo mais. Mas, por exemplo, mas não justificava os sacrifícios. Não purificavam o povo. Exato. E como eram feitos ano após ano, quanto mais eu sacrifico, mais pecador me sinto. Exato. O que me importa é esquecer-me dos meus pecados. Está justificado, eu não sou pecador. Eu peco. Mas não sou pecador, ou seja, eu não tenho o pecado como estilo de vida. Enquanto que eles não. Eles pecavam porque pensavam na expiação. Pronto, eu no final do ano limpo-me. Eu vou fazer borrada todo o ano, mas no final do ano eu vou ter que o sacerdote oferecer o sacrifício para a remissão dos pecados. O sacerdote mata o animal, põe a mão em cima do animal e o animal serve de expiação dos pecados. E então, no ano seguinte, voltavam a repetir a mesma coisa. Ou seja, a vida deles não mudava. Porque a consciência deles não era alterada, exato, porque a lei não mexeu com a consciência do povo. Exato. Muito pelo contrário, o povo começou-se a tornar religioso. Porque considerando que se eu fizer sacrifícios, logo eu tenho o direito de requerer de Deus isto ou aquilo ou outro. Afinal de contas, nós não temos o direito de requerer de Deus absolutamente nada. Nem sequer o cumprimento da palavra dele, porque se nós não tivermos a certeza que ele cumpre a palavra dele, nós não somos pessoas de fé. Portanto, eu não vou... Senhor, lembra-te que na tua palavra está escrito. Eu não vou dizer nada disso, Senhor. Não, a tua palavra aquieta o meu coração, porque eu sei o que está escrito e sei que tu és Deus. É verdade. E que tu és sim, não. E tu sempre cumprirás aquilo que prometes. É uma questão de fé. Não é expressão de uma crença. É uma questão de fé. Eu tenho a certeza que Deus é um Deus de palavra, porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, todas as promessas têm da parte dele, segundo a Bíblia diz o Amém. Então eu não vou pôr em causa, nem vou jogar na cara de Deus. Oh Deus, está escrito em Isaías 53, 4 e 5 e tal, tu levaste isto e levaste aquilo. Não, isso é um assentimento intelectual. Não tem nada a ver com fé. Claro. Agora, eu tenho a certeza que Deus cumpre a palavra dele, então eu descanso à sombra dela. É verdade. E eu creio que ela será cumprida. Com a lei não era assim. A lei era, fazes, muito bem, se não fazes, levas. Então a pessoa podia cumprir toda a lei, mas o coração dela não estava no cumprimento da lei. Ele cumpria a lei só para não ser multado, ou para não ser castigado. Pronto, punido. É mesmo assim. E então diz assim: certo é, diz o verso 12, que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia ao altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende da tribo de quê? De Judá, não é da tribo de Levi. Ele descende da tribo de Judá. Então ele descende de uma tribo à qual não foi dado sacerdócio. Então imediatamente o sacerdócio tinha que mudar. Já não era. E reparem,
A partir daí a linhagem sacerdotal acabou. Claro. Sacerdotes somos nós agora. É. Verdade. Nós somos reino e sacerdotes, Sim. segundo o que a Bíblia diz. Então já não há uma linhagem de sacerdócio. Hoje já não existem levitas. E o grupo de louvor são levitas. Não são nada levitas, coisa nenhuma. É um povo que adora a Deus e que toca para Deus e canta para Deus. É isso, é verdade. E toda a congregação e toda a comunidade. Porque o louvor não pode ser separado da congregação. O louvor são elementos da congregação que estão ali para levar o povo a adorar a Deus e a louvar a Deus. Claro. É isso E mesmo. então depois diz assim, da tribo de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Ora, o que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote, não por regras relativas à linhagem, lá está, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado, tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu és o sacerdote para sempre, segundo uma ordem. Melquisedeque, o rei de Salém, não pertencia a sacerdócio nenhum, não pertencia à tribo de Levi. Foi a quem Abraão deu os dízimos. Deu os dízimos a Melquisedeque. Mas Melquisedeque não requeriu a Abraão os dízimos. Nem Deus obrigou Abraão a dar os dízimos. Claro. Foi Abraão que sentiu no coração fazer isso e fez. Exato, claro. Como um ato de consagração. Ponto final. Não é uma questão de obrigação. Tudo que está escrito na Bíblia não é uma questão de obrigação. É uma questão de propósito. Exato. Nós temos um propósito para fazer aquilo que É fazemos. isso mesmo. Eu não faço por ser obrigado. Eu faço porque estou comprometido com o trabalho. É isso mesmo. E então não espero ser ressarcido por Deus pelo que eu faço. Não. Claro. Eu faço porque Deus já investiu em mim, já fez em mim uma transformação para eu hoje ser a pessoa que sou. Exato, exato. É completamente diferente. Então tudo o que eu faço tem que ser a expressão de quem eu sou. Exato. Eu não faço para ser. Não. Eu não faço para ser nem dou para ter. Eu faço porque sou e dou porque tenho. Claro. É completamente diferente. Verdade. Numa perspectiva completamente diferente. Então no reino de Deus nada é por força, nem por violência, como nós lemos desde em Lucas 16:16, que a lei e os profetas profetizaram até João Batista. João Batista foi o último. Claro. E depois diz e a partir daí é exposto a toda a gente o reino de Deus e todo o homem emprega força para entrar nele. Mas no reino de Deus não se entra por força. Não. Ou se tem chamada ou não se tem chamada. isso mesmo. É por escolha de Deus. Claro. Porque a rede é lançada e é apanhado todo o tipo de peixe. Mas nem todo o tipo de peixe vai para a cesta. Claro. Os bons são para um lado e os outros são para o outro. Exato. Há uma seleção que é Deus quem a faz. Exato. Não somos nós. Amém? Exato. E falando, dando continuação a este, vamos a Hebreus 10, já que estamos em Hebreus 10, e é aqui que nós nos vamos fixar um pouco mais sobre este tema da mudança do sacerdócio. Vamos tirar da cabeça, é muito importante conhecer Moisés, eu não estou a negligenciar o Antigo Testamento, irmãos, é muito bom, é bom saber, é bom ter a noção dos nossos antepassados. Nós também na escola também estudamos a história de Portugal, não é? Exato. Para saber a nossa linhagem. Claro. Então, mas reparem, nós estudamos a história de Portugal, mas nós somos portugueses. Mas eu não sou judeu. Claro. Eu era gentio. Exato. Eu não tenho nada a ver com o judaísmo. Claro. Eu tenho a ver com o cristianismo, porque foi em Cristo que eu encontrei liberdade. Verdade. E ele é a minha referência, ele é o meu foco. Claro. E então é assim, no capítulo 10, vamos ler do verso 1 para a frente. E vamos analisando passo a passo, porque a nossa mensagem é baseada nisto. Para nós termos a consciência de que para nós, ou Cristo ou nada. Verdade. Ou Cristo ou nada. É isso mesmo. Portanto, não há obrigações, Não. nada disso. Há uma questão de consciência e é fruto de uma escolha. É-me dado a escolher o reino. Eu escolho o reino, sim. O Senhor me aceita no seu reino, sim. Claro. Tranquilo. Mas eu não sou forçado a entrar nele. Eu não sou forçado a entrar nele. Claro. Se eu entro no reino, eu tenho que jogar segundo as regras do jogo. É isso. Porque se é um reino, tem que haver um governo. É. Se é um governo, também tem que haver normas. Claro. Não posso viver com Cristo à minha maneira. Não. Não é nenhuma. Então diz assim, a lei traz apenas, portanto vamos ler o capítulo 10, versículo 1, diz assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Nós já falámos aqui várias vezes que a lei não era má,
O povo é que era mau. Exato. Nós em termos sociais, há leis que realmente não são assim grande coisa, não é? Pois. Mas o propósito da lei, o espírito da lei, é bom sempre. Porque a lei, a polícia não existe para bater em ninguém. A polícia existe para defender os bens de cada um. Claro. Então, bem-aventurados sejam Exato. todas as forças de segurança. Verdade. Certo, irmãos? Certo, certo. Eu agora, como tenho vivenciado esta questão da minha sogra, eu vejo o valor que os bombeiros têm. É verdade. E o cuidado que eles têm. Mas é pastor, mas também há uns que são... Isso encontra em todo lado. É. Até na igreja. Até na igreja. também. Sim, Portanto, também. isso encontra em todo o lado. Verdade. Não há perfeição. Diz assim. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então a lei não aperfeiçoava ninguém. A lei não aperfeiçoava ninguém. Pronto. Depois diz assim, se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. É a pergunta. Sim. Se pudesse fazê-lo, deixariam de fazer oferecer sacrifícios. Oferecia uma vez e acabava. Claro. Ficava. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Veja bem, o sacrifício não era apenas para expiação. Olha, era como se fazia com a questão dos pactos. Escreva no papel onde é que foi. Olha, fui à Bruxa da Arruda, Exato. fui ao Josinho de Alcochete, fui à Santa da Ladeira, fui ao Padre Miguel, fui a não sei quantos, que era para quebrar os pactos com o passado. Exato. Não é? E então aqui estou a dizer precisamente a mesma coisa. Que os sacrifícios eram feitos para lembrar os pecados que as pessoas faziam. Quer dizer, a pessoa lembrava-se de uma série deles, mas passavam 2 ou 3. As coisas corriam mal, porque eu esqueci de mais algum. Era o que acontecia no nosso meio. Verdade. E então diz assim, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Não é o que diz na vossa Bíblia. É. Então os sacrifícios serviam para para a expiação dos pecados, ou serviam para lembrar os pecados? Nunca te esqueças que és um pecador. Então agora vá, mata o boi e faz-te o sacrifício e derrama-se o sangue sobre o altar e não sei quantos. No ano a seguir, pensas que és bonzinho. Não, tu tens culpa no cartório. Mata aquele outro animal, escorre o sangue e sacrifica. Então aquilo era quanto mais eu... É como as pessoas costumam dizer na gira, olha, quanto eu mais rezo, mais sobração me aparece. E então depois diz assim, contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. É verdade. Isto é o autor da carta aos Hebreus a escrever aos irmãos que estavam dispersos, como nós lemos a carta do Tiago também, sim, estavam dispersos por causa da perseguição. Não é? O povo hebreu já era um povo nómada por natureza. E diz assim, por isso, quando Cristo veio ao mundo disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Ou seja, porquê é que me preparaste um corpo? Para eu ser apresentado como sacrifício. Exato. É verdade. Por isso é que ele já não é o leão da tribo de Judá, mas ele é o cordeiro de Deus. Exato. Verdade. Foi para o matador, nem abriu a boca. A gente cada ele é o leão da tribo de Judá. Não, ele é o cordeiro. Agora é o cordeiro, exato. Porque o leão não justificou ninguém. Agora o cordeiro justificou. Sim, sim. E então diz assim, por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, mas antes um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então o autor da carta está a dizer que Jesus se rendeu, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Anulou-se ele próprio, tomou forma de servo, até ao fim. E foi obediente até à morte e morte de cruz. Foi aí que houve o derramamento do sangue do Cordeiro, é que foi o Redentor, o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor. É verdade. Certo? Estão a ver a diferença que existe entre um sacerdócio e o outro sacerdócio? É verdade, sim, senhor. Um sacerdócio era leis, normas, regras, leis, normas, regras. Jesus traz um sacerdócio com 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Exato, isso mesmo. E diz ele assim, disto depende a lei e os profetas. Claro. Vem simplificar tudo. Verdade. Em vez de andar com os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não sei o quê. Então, eu tinha que decorar aquilo para fazer aquilo tudo certinho. Pois. Não é? Verdade. Mas agora não. Agora é uma questão do Evangelho entrar dentro de nós e Exato. mudar a nossa consciência. Exato. É interessante. Verdade.
agora já não preciso de mais leis. Agora preciso é de uma consciência pura. É preciso ter da minha consciência estar completamente transformada. Claro. E então diz assim depois. Primeiro ele disse, sacrifício, ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem Deus te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E depois o que é que diz a seguir na vossa Bíblia? Ele cancela o primeiro e estabelece o segundo. Então significa que a primeira aliança acabou. Irmãos que estão lá em casa, isto não é doutrina do pastor Eurico. Isto é a Bíblia. É a Bíblia que está aqui. É o primeiro. Isto é a Bíblia. É Nua e crua, está aqui. verdade. Todos aqueles que apelam ao Antigo Testamento são tomados por espírito manipulador. Ah, mas não se pode falar de Moisés? Pode. Ah, não se pode falar de Abraão? Pode. Abraão, pai da fé. Temos muito que aprender com Abraão. Exato. Mas em termos de preceitos, não temos nada a ver com a lei mosaica. Absolutamente nada. A lei que nos rege hoje é a lei do Espírito da vida em Cristo, como está escrito aos Romanos por Paulo. Exato. Paulo disse que a lei do Espírito da vida em Cristo é que me livrou da lei do pecado e da morte. Porque ele é que teve o poder expiador. Eu não devo nada a Moisés. É isso mesmo. Eu não devo nada a Elias, eu não devo nada a Isaías, eu não devo nada aos profetas. Eu devo àquele que cumpriu a profecia e que veio e se entregou por mim. Ele é o meu Redentor. Verdade. Cristo, o meu Redentor. É verdade. É isso mesmo. E fora dele não há outro. Graças a Deus. Por isso é que a minha esperança não está voltada para aquilo que eu faça. E vou fazer isto para agradar a Deus. Não, irmãos, não, irmãos. Os filhos agradam aos pais fazendo as coisas com naturalidade. Porque então há falsidade nisso. Eu vou fazer para agradar, eu não vou fazer porque sinto no meu coração fazê-lo. Porque se eu vou fazer para agradar, logo eu sou hipócrita. Porque estou a fazer uma coisa que não quero só para agradar ao outro. Exato. Desculpem a minha sinceridade. É isso mesmo. E então diz assim, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, porque é impossível sermos governados por duas alianças. Porque aí estávamos divididos. É verdade. Depois de assim, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido, diz a minha Bíblia, uma vez por todas. Eu não sei se a vossa Bíblia é comprada no chinês, se é comprada aonde, mas esta Bíblia, vocês deixem de brincar. Esta Bíblia é de pastor, tem que ser uma Bíblia diferente. Sempre tem que ter alguma coisa a mais. Não, mas diz aqui, oferecido uma vez por todas. A vossa também diz, não diz? Sim. Oferecido uma vez por todas. Então irmãos, sejam honestos, pensem comigo. Se houve alguém que sacrificou, é fácil de entender. No passado, era o homem que oferecia a Deus sacrifícios. Não resolveu nada. Nós somos fruto de um novo presente. O presente foi este. Agora é Deus que oferece o sacrifício, não somos nós que oferecemos sacrifícios a Deus. Foi Deus que ofereceu o sacrifício por nós. É verdade. Graças a Deus. É tudo ao contrário. Verdade. Por isso é que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, irmãos. Deus aparece sempre à frente. É mesmo. E se nós hoje somos alguém, a Ele o devemos, através da mudança da nossa consciência, pela pregação do Evangelho e pela obra do Espírito Santo, Exato. que nos dá entendimento das Escrituras. Porque, repare, o Novo Testamento é tudo com base em quê? Em revelação. Não é com base em estudo, é com base em revelação. Deus se foi revelado a nós pelo seu Filho, e hoje é o Espírito Santo que nos revela a Cristo. É verdade. Por isso é que está escrito no livro do Apocalipse, quem tem ouvidos ouça, só que o Espírito fala à Igreja. Quem fala à Igreja hoje não é Cristo, é o Espírito. É o Espírito. Por isso é que nós temos que viver pelo Espírito da vida em Cristo. Claro. Esta é a lei do Espírito da vida em Cristo. É o quê? É a lei do amor de Deus em nós, é a lei de uma nova consciência. Eu não vou matar ninguém porque eu sei que estou a fazer mal. Eu não vou roubar ninguém porque sei que estou a fazer mal. Claro. Então eu tenho essa consciência. E, irmãos, há uma coisa que acontece. Eu não posso fugir da minha consciência. Ela dorme comigo. Esteja onde eu estiver, a minha consciência está lá. Pois é. Verdade. Por isso é que a Bíblia diz, se o teu coração não te condena, estás bem perante Deus. Mas se o teu coração te condena, também não percas a esperança, porque maior é Deus que o teu coração. Verdade. Então é sinal que a nossa consciência não nos deixa. Verdade. E isso é extremamente importante. Daí por exemplo, eu vou fazer o culto, vou ao culto, não sei o quê. Irmãos, nós somos templo, nós temos o nosso culto. Nós temos o nosso culto. E quando nós nos juntamos como família. Como família. Exato. Sentados à mesa com Cristo. De uma forma espiritual. Nós estamos ali sentados com Cristo. Sempre que nos reunimos,
temos a certeza de que Ele está lá. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Então não há culto bom nem culto mau. Tudo culto é bom quando o nosso coração é bom. É verdade. Quando o nosso propósito é bom. É isso mesmo. Eu não sei, eu não consigo ouvir daqui o amém, mas acho que vocês disseram amém. E então diz assim, dia após dia, diz o verso 11, todo sacerdote apresentasse e exerce os seus deveres religiosos repetidamente oferecendo os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote, quem? Cristo, acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Quem é que está lá? É Cristo. É verdade. E depois diz assim, daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados por escabelo dos pés, por estrado dos pés. Escabelo é um banquinho onde a gente põe os pés para descansar. Os alentejanos têm muito isso. Sentam-se lá à lareira, as lareiras são grandes, as cadeiras vão lá para dentro da lareira. Não sei se vocês conhecem as lareiras alentejanas, a grande maioria delas é assim, onde as pessoas têm umas cadeirinhas baixinhas e vão ao ali coisa. Depois tem uns até são de cortiço, às vezes são de cortiço onde a pessoa descansa aos pezinhos, são os cabelos. E então diz assim, colocando como estrado os seus pés, porque por meio de um único sacrifício, diga comigo, por meio do único sacrifício. Portanto, não restam mais sacrifícios. Toda a congregação que apelar a sacrifícios não é de Deus. Não é de Deus, porque está a negar a obra de Cristo na cruz. Claro. Exato. Eu não posso trazer de novo a Cristo para ser crucificado. Claro que não. O trabalho está feito. É isso. Ele fez o ponto final. Pai, está consumado. A ti entrego o meu espírito. Portanto, já não resta mais nada. E então diz assim, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estavam sendo santificados. Então o sacrifício dele aperfeiçoou. Mas a lei não aperfeiçoou ninguém. Depois diz assim, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança, portanto ele agora cita, o escritor da carta cita Jeremias. Em Jeremias 31 está lá escrito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seu coração, agora já não são leis em tábuas de pedra. Porque a pedra não pulsa para a vida, a pedra é inerte. E as escreverei na sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Então o próprio Deus, através de Cristo, limpa os pecados. Exato. Então já não há a lembrança do pecado, Não. exigindo o sacrifício. Exato. Quando nós erramos, o que é que fazemos? A única coisa que temos de fazer é arrependermos. É pedir perdão e arrependermos. Claro. E ponto final. E sabemos que Deus nos perdoa. Verdade. Mas atenção, quando tivermos alguma coisa com alguém, devemos perdoá-lo como queremos que Deus nos perdoe também a nós. É isso mesmo. Verdade. E então depois diz assim, onde estes pecados foram perdoados, não há mais necessidade de quê? De sacrifícios por ele. Então o pecado não existe qualquer tipo de sacrifício. Nós estamos limpos do pecado pelo sangue do Cordeiro. Ponto final. Mas depois as pessoas... mas o pastor também peca, e o irmão também peca. Claro que pecamos. Claro. Mas eu ouço, mas eu não é por eu pecar que sou um pecador. Pecador é aquele que faz do pecado o seu estilo de vida. Exato. Isso mesmo. Porque então não houve transformação. Se não houve transformação, não houve salvação. Verdade. Não houve conversão. É verdade. Então não é uma nova criatura, continua a ser a velha criatura. Exato. Continuar Daí eu hoje não acreditar muito nas manifestações espirituais que nas igrejas acontecem. Não quer dizer que todas sejam assim, mas na grande maioria das igrejas, eu vou mais para as neopentecostais, em que se agarram a modas e negligenciam o verdadeiro Cristo. Porque querem manifestar dons sem qualquer utilidade. Exato. Digam-me uma coisa, qual é a utilidade de uma pessoa que fala línguas, por exemplo? Não é nenhuma. Deus, é para Deus entender. Não, se Deus separou as línguas, Ele conhece-as todas. Claro. Conhece-as todas. Exato. A Bíblia diz que oram todos em línguas? Não, é uma pergunta retórica. Então não é um sinal de que a pessoa tenha o Espírito Santo. Eu já ouvi muitas pessoas fazerem a simulação de orar em línguas. Para mim não é orar em línguas, porque oram todas da mesma maneira, então não é orar em línguas. Isso é música, é Espírito Santo de orelha. É verdade. E as pessoas oram, mas eu olho para a vida delas e não vejo nelas mudança. Claro. E a mudança, a vida, a
presença do Espírito Santo, ela realça a mudança da vida da pessoa. É verdade. O Tiago ensinou, olha, a pessoa tenha cuidado com a língua, e se nós não temos a capacidade de refrear a língua, mas o Espírito Santo está cá, entre aspas, monta em nós e refreamos a língua. Claro. Portanto, a obra do Espírito Santo é mesmo essa, é salientar a nova natureza que há em nós. Exato. Então depois diz assim, onde estes pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifícios. Vamos aqui ler mais 2 ou 3 versículos apenas. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O que é isto? É para entrar na presença de Deus. Porque os sacerdotes eram os únicos que tinham acesso à presença de Deus. Eu um dia, eu penso que ainda lá tenho, dos nossos estudos antigos, que ainda lá tenho o desenho do tabernáculo. Mas eu vou à net e tiro o desenho do tabernáculo. Para vocês verem como é que era composto o tabernáculo. Que o tabernáculo era dividido em 3 partes. Eram os átrios, depois era o lugar santo e depois era o lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos. E o lugar santíssimo, não entrava lá ninguém a não ser o sacerdote. Eu já vos falei na questão da indumentária dele, que tinha uma corda atada à cintura. A orla das vestes eram romãs, eram sinetes. Que ele, quando andava lá em oração, ouvia-se os sinetes e a gente sabia, olha, ele está vivo. Portanto, ele estava purificado Claro. para entrar lá. Se acaso ele não tivesse purificado, ele morria lá, já não saía de lá, e então a corda ficava sempre do lado de fora da cortina, separava do véu, para ser puxado, porque ninguém podia lá entrar. Porquê? Porque lá está, os sacrifícios não justificavam o pecado. Nós não éramos dignos de pisar a Terra Santa. Hoje não. Hoje, graças a Deus, Temos. a Laurinda, a irmã Rosário, o Davi, nós estamos em casa e entramos no lugar santíssimo. Falamos a Deus diretamente. Verdade. Fazemos o nosso culto diário em casa. Oramos, cantamos, choramos. Aquilo que tiver na nossa alma, nós fazemos tudo. Porquê? Porque temos acesso a Ele através do nome de Jesus. Exato. Olha, pedi ao Pai em meu nome. Em meu nome. Claro. Então é no nome de Jesus que nós temos acesso. Porquê? Porque foi através do seu corpo que o véu se rasgou. Verdade. E então aquilo a que nós não tínhamos acesso e precisávamos de um mediador, que era o sacerdote, hoje já não, irmãos. É Jesus. Hoje já não. Hoje vamos a Deus diretamente, pedimos perdão a Deus diretamente, nós não precisamos de alguém que apresente sacrifício por nós. Exato. Falamos a Deus. Ponto final. Verdade. E então depois diz assim, estamos prestes a terminar a leitura. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. O véu rasgou-se. E depois assim, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E diz o verso 24, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encontrar-nos uns aos outros, encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Estão a ver? A leitura da Bíblia é bem clara. E o que é que nós queríamos deixar, o que é que eu quero deixar aqui no nosso coração esta noite? É Cristo, irmãos. Ouçam, é Cristo. Eu não posso... Podemos ler Isaías? Claro que sim. Mas olha, até aí havia um mau entendimento. Agora veio ao meu coração o seguinte. Isaías 53 diz assim. Todos nós sabemos, não é? Isaías 53, porque isto é muito falado na questão da cura divina. Em Isaías 53, no versículo 4 e no versículo 5 diz assim. Isaías 53, 4 e 5 é só para vocês verem que o Antigo Testamento era a sombra das coisas vindouras. E repare, e muita gente exerce fé nesta palavra. Mas irmãos, esta palavra não é uma palavra para nós exercermos fé, a menos que Deus a faça saltar para nós. Fé não é colocada no que está escrito, irmãos. A fé tem que ser colocada na revelação do que está escrito.
eu vou falar mais devagar. A fé não pode ser firmada. Eu não posso dizer assim, está aqui escrito em Isaías 23, 4 e 5. E Deus está lá em cima, está a olhar, está a ouvir para mim. Lá em cima não, está aqui dentro do meu coração e diz assim, olha lá, tu pensas que tu estás a ensinar a Escritura. Então o livro não é meu. Claro. Eu sei muito bem o que está escrito. Exato. Verdade. E então diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Olhem para mim. Se vocês forem ler Mateus capítulo 8, versículo 14, está lá a explicação disto. Isto não foi consumado na cruz. O que é que Jesus Cristo nos ensinou? Irmãos, levai as cargas Uns dos outros. em vida. É isso. Como é que o morto pode levar a minha carga? Não. Maneira Jesus levou sobre ele. Foi. Ele viveu as nossas dores. É verdade. Por isso é que ele curava. Por isso é que ele libertava. Estás a ver lá Mateus, Paulo? É Mateus 8. Penso que seja isso. Mateus 8. Até diz para que se cumprisse a Escritura. Portanto, a Escritura cumpre-se em vida. Eu creio não estar a cometer nenhuma gafe, mas... Olha aqui, quer ver? Diz assim. Versículo 14 diz assim. Mateus 8. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele na cama com febre. E então disse a Pedro, Pedro, espera que eu seja crucificado para que a tua sogra seja curada. É isso que está lá? Não. Não. Maneira nenhuma. Porque se a cura se daria se ele levasse isto só na cruz, então eu nunca tinha curado ninguém em vida. Exato. Não. Ele levou as cargas porque ele as vivenciou. Verdade. Ele viu uma pessoa pobre, ele viu uma viúva chorar. Verdade. Irmão, ele viu a viúva de Naim chorar porque ela estava no enterro do filho e ele não tinha nada para o caminho que ele levava, ele não tinha nada que se desviar para ir a Naim. Pois é. Mas o Espírito o impeliu para lá ir. É necessário que eu vá a Naim. Ele foi a Naim. E o que é que aconteceu? Eles vinham todos contentes em Romaria pelos milagres que aconteceram e entretanto Jesus encaminhou-os porque a Bíblia diz que há mais glória a visitar uma casa onde há luto. Exato. Para quê? Para levar consolo. Exato. E então ele vai à viúva de Naim. Se ela era a viúva e estava a fazer um funeral do filho, ela já tinha feito aquele caminho 2 vezes. Claro. Ela estava a fazer aquele caminho 2 vezes. Era um calvário para ela. Verdade. E Jesus foi lá e o que é que fez? Ressuscitou o humilde. Porquê? Porque ele carregou aquela dor daquela mão. É isso. Verdade. E então aqui Jesus, aqui o Mateus registou isto e como deve ser. Tomando-a pela mão, a febre deixou. E veja uma coisa, aqui nem foi precisa a sogra do Pedro, nem foi preciso a sogra do Pedro pedir a Jesus para curar, nem o Pedro não pediu a Jesus para curar. A Bíblia diz aqui, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele, olha, está acamada, está doente, e caramba, até agora ainda venho aqui trazer trabalho para uma pessoa, na casa de uma pessoa que está doente. Ela precisa de ser assistida. Verdade. É verdade. Tomando-a pela mão, a febre deixou e ela se levantou e começou a quê? Eu sabia. A servir. O que é isto? Gratidão. Verdade. E agora veja. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu, diz a minha palavra, a minha Bíblia, no versículo 17 o que é que diz? E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, em que é Isaías 53. Exato. Então o cumprimento da palavra profética deu-se com Jesus Cristo em vida. Exato. Certo, Paulo? Verdade. Então não é na cruz, é em vida. E eu tenho que levar as dores do Paulo em vida para orar. O que é que me leva a orar pelos irmãos? O que é que me leva a suplicar a Deus em favor dos irmãos? É quando eu sei que algum irmão está aflito com alguma situação que eu não possa resolver e rogo a Deus que me dê condições para poder resolver, para poder ajudar, para poder direcionar. Agora, é em vida. Uma pessoa que está a passar uma dificuldade, uma situação qualquer, nós não oramos pela minha sogra no domingo. Oramos pela minha sogra no domingo. Porquê? Porque o favor concedido à minha sogra seria também alívio para nós. É verdade. Graças a Deus. Então, se oro por um irmão, não é por obrigação de orar. Pastor, não tem obrigação de orar. Não, senhor, não é uma questão de obrigação. Não. Ou é um dever ou não é um dever. É isso
mesmo. É o dever. Nós temos esse dever, não temos essa obrigação. Exato. Nós não somos obrigados a nada. É a nossa consciência que apela ao nosso dever. Não, tu deves orar. Porque tu és irmão. Então se não oras não és irmão. Exato. Não estás minimamente preocupado com o irmão. Verdade, sim, senhor. Então toda esta palavra de Isaías 53 não se cumpriu. Aliás, a própria Bíblia diz que não vimos nele parecer nem formosura para que o desejássemos. Exato. Claro que ele foi tão maltratado até chegar à cruz. Ele quando chegou à cruz já ia desfigurado, irmão. É verdade. Ele foi batido, ele foi cuspido, ele levou a cruz, verdade. ele levou a coroa de espinhos, ela não foi posta lá. Ela foi posta antes, ele já carregou a cruz com a coroa. É verdade, sim, senhor. Portanto, ele sofreu em vida. É verdade. E carregou em vida. É como nós amamos. Irmão, quem ama cuida. E quem não ama não sente. É verdade. Quem não ama não sente. O que é que o mundo diz? Olha, longe da vista, longe do coração, não é? Não, mas nós não. Nós temos esse cuidado, nós temos essa noção de que nós somos parte integrante uns dos outros. Exato. E quando um membro do corpo está doente, todo o corpo está doente. Claro. Quando você tem um problema qualquer em uma parte do corpo, todo o corpo está doente, o corpo perde equilíbrio. Exato. Nem que seja só uma coisinha, olha, como é que se chama aquilo? Uma farpazinha no dedo. É. Parece que tudo vai lá bater. É verdade. Não é? É verdade. Tu recebes uma pisadela no pé, parece que todo mundo vai lá pisar no mesmo sítio. É verdade, sim, senhor. É verdade. Qual é a atenção do corpo? Todo o nosso corpo, tudo que seja globos, tudo que seja plaquetas, vai tudo ao sítio onde está o problema. É verdade, sim, senhor. Assim temos que ser nós também enquanto corpo. Claro. E nós aprendemos isso com quem? Cristo. É. Não foi o Antigo Testamento que nos ensinou isso, foi Cristo pela sua vida. É. O que é o Evangelho a não ser a vida de Cristo? É verdade. A vida de Cristo e a obra de Cristo. É isso mesmo. Então o Evangelho são cartas escritas para nós hoje. Coisa maravilhosa. Não são livros de normas, de regras, de leis, mas é realmente a prática da palavra com base no amor de Deus no nosso coração. E quem é que coloca cá esse amor? Está lá em Romanos 5,5, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Exato. É. Porque, irmãos, Nos ensina. sejamos honestos, É. sejamos honestos. Nós naturalmente não teríamos condição de amar o inimigo. Não. Ou de amar alguém que nos fizesse mal. Não, de maneira nenhuma. Nós, com toda a sinceridade, Sinceridade, nós não, se não for Não pelo Espírito aguentávamos. Santo, nós não temos condições para poder perdoar Não. a uma pessoa que nos faça ser lá o quê. Verdade. A primeira coisa que sai da boca do ser humano é logo, não perdoo, isso não merece perdão. Não. Verdade. A única coisa que não merece perdão é a blasfémia contra o Espírito Santo. É isso. Porque isso é pecado para a morte. Ah, pois é. E a própria Bíblia diz, não te digo por esses oreios. Pois. Não vale a pena orar, estão perdidos, irremediavelmente perdidos. Verdade. Porque o filho da perdição também existe. Exato. Amém? Amém. Então era só esta pequena palavra que eu queria trazer esta noite É verdade. acerca do Graças ministério a de Deus. Cristo. Porque é muito importante, irmãos, lá para casa é muito importante nós seguirmos Cristo. Cristo é o centro da nossa fé. Temos que ser cristocêntricos. E é mesmo. Nós não somos evangélicos, não somos católicos, não somos pentecostais, neopentecostais. Nós somos cristãos. Nós somos de Cristo. Nós não defendemos uma sigla, não lutamos por uma sigla, porque não há sigla nenhuma que salve o homem. A única pessoa que salva o homem é a pessoa de Jesus Cristo. Verdade. Amém? Amém. É Graças a verdade. Deus. Quero só solicitar aos irmãos que estão em casa para inclinarem a cabeça também, para termos só uma palavra de oração. Em nome de Jesus. Amém? Querido Pai, nós te queremos agradecer por mais uma noite que nós pudemos estar aqui. E agradecemos também pelas novas tecnologias que nos tornam mais abrangentes. Que a tua mensagem passe, Senhor, para que na verdade a tua igreja saiba a quem adora, porque não seremos como os samaritanos, porque nós sabemos de quem somos e a quem adoramos. Então, Pai, muito obrigado, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, pelo privilégio de nós te podermos chamar Pai. E foi através da sua obra consumada na cruz que nós temos acesso a ti e não precisamos de interlocutores, porque o próprio Mestre nos ensinou: roguem vocês ao Pai, porque o vosso Pai vos ouve. Obrigado, Pai. Sabemos que tu nos ouves e que não nos deixas nem nos abandonas. Muito obrigado por tudo aquilo que foi feito. Muito obrigado por tudo aquilo que está sendo feito através da tua palavra nos nossos corações, pela ação do teu Espírito Santo. Amém. Muito Aleluia. obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças estamos. Irmãos, um forte abraço e mais uma vez lançamos o repto para vocês nos visitarem no Lavradio, na Rua Gilianes, número 3. Um grande abraço em Cristo Jesus. Amém. Amém.